Questão 152. A Hydrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log na base 10 de x, em que x é a concentração de hidrogênio. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Beleza, ele disse que é cor-de-rosa, que é a primeira informação que ele dá. Em solo ácido, a flor é azul. Em solo alcalino, a flor é rosa. Então, você já sabe que o solo é alcalino. Ou seja, pH tem que ser maior que 7. E ele ainda fala que essa planta mais valorizada comercialmente é aquela produzida em solo com pH menor que 8. Então, a gente já sabe o intervalo que tem que ficar o pH. Maior que 7, menor que 8. Agora, aplicando a fórmula do pH, a gente fica com isso. Menos log na base 10 de x, maior que 7, menor que 8. Invertendo, aplicando o sinal em todos os lados, como é uma desigualdade, a gente tem que inverter. Né? E aí vai ficar log de 10, log de 10x, esqueci o x ali, mas é log de 10x, menor que menos 7, maior que menos 8. Agora a gente vai elevar todos os termos a 10. Aí a gente fica com essa relação, e aí o 10 elevado a log de 10 na base x, usando a propriedade do logaritmo, é igual a x. Então a gente fica com x maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Portanto, a resposta é o item E. Questão 153. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1.234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a: o custo do transporte é 1/5 do valor atual, ou seja, 20%. Se ela diz que vai ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor total do objeto, ela vai ofertar o máximo desde que não ultrapasse, que é o que? 80%, o que sobrou, já que 20% é com transporte. Então a resposta é o item A. Questão 54. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é: então, com uma placa você tem 50% de probabilidade de algum motorista perceber. Agora, se eu coloco mais uma placa, além dessa primeira, metade das pessoas viram o anúncio na primeira placa, essas já não interessam, mas a outra metade que não viu vai ter os mesmos 50% de chance de ver a segunda placa. Ou seja, 50% viu na primeira placa e os 50% que sobraram na segunda placa, metade disso vai ver a segunda placa, ou seja, 25%. Então a probabilidade de eu colocando duas placas é 75% de chance de algum motorista perceber pelo menos uma das placas. Ou seja, para uma placa você tem 50%. Para duas placas você vai ter 50 mais 25%, que é igual a 75%.
ou seja, 3/4, que é a mesma coisa que 1/2 mais 1/4. Para 3 placas, você vai ter a mesma coisa. 50% na primeira, dos 50% mais 25% na segunda, na terceira, metade de 25%, 12,5%, ou seja, ficaria 87,5%. Então você pode olhar que a probabilidade é a probabilidade para um número n de placas é a soma de uma PG. Agora eu tenho que a Q é 1/2, meu A1 é 1/2 também, que é a primeira probabilidade de uma placa, né? Então, substituindo esses valores, eu vou encontrar 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Agora ele quer colocar um número de placas suficientes para que a probabilidade de um motorista perceber seja maior que 99%, que é igual a 0,99. Substituindo essa relação que eu encontrei para Pn, você vai obter que 1 sobre 2 elevado a n tem que ser menor que 0,01, que é igual a 1 sobre 100. Agora, a forma mais fácil de obter esse n é simplesmente ir testando os valores, né? Porque o n tem que ser inteiro. Então, você tem que procurar um n tal que 1 sobre 2 elevado a n seja menor que 1 sobre 100. O primeiro n que eu encontrar. Então, por exemplo, você vai ter, para n igual a 1, você vai ter 1/2. 1/2 não é menor que 1 sobre 100. Para n igual a 3, você vai ter 1 sobre 2 elevado a 3, 1 sobre 8. 1 sobre 8 também não é menor que 100. Então, você testando os valores, você vai encontrar que para 1 sobre 2 elevado a 6 é 1 sobre 64, que também não é menor que 100, mas para 1 sobre 2 elevado a 7 é 1 sobre 128, que é menor que 1 sobre 100. Então, para n maior ou igual a 7, você vai ter essa relação sendo satisfeita. Como ele quer o número mínimo de placas, meu número mínimo de placas vai ser 7. Mas a pergunta que ele faz é que ainda tem uma armadilha. Ele diz a quantidade mínima de novas placas. Então, são 7, contando com a que ele já colocou. Então, ele vai ter que colocar mais 6. E aí você vai ter que a resposta correta n igual a 7, mas o número de novas placas serão 6. Item D. Questão 155. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 m. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Bem, a média dos 20 jogadores iniciais, ele disse que era 1,80 m. E como é que se calcula a média, né? Nesse caso, somando todas as alturas dos 20 jogadores e dividindo para 20. Então, chamando as alturas de x1, x2, x3 até x20, as alturas do jogador 1, 2, 3, 4 até o 20, a gente soma e divide para 20. E eu vou chamar essa soma das alturas dos 20 jogadores iniciais de S. Agora, um desses jogadores desfalca o time e vai entrar um novo jogador que é 0,20 metros mais baixo que ele. Então, eu vou calcular a minha nova média. Vamos dizer que o jogador que saiu é um jogador XI. Não importa qual é o número dele, XI. A minha nova média vai ser S, a soma de todos os 20 iniciais, menos o jogador XI, a altura do jogador XI, mais a altura do novo jogador, que eu estou chamando de XN, dividido para 20, continuando tendo 20 jogadores com esse novo jogador agora. Mas a gente tem a informação que esse jogador é 0,20 metros mais baixo que o jogador que saiu, ou seja, que o XI. Então, esse XN é igual a XI menos 0,20. Substituindo nessa nova média, o que a gente vai encontrar? A nossa nova média, ela nada mais é que S sobre 20, que é a antiga média, menos 0,20 dividido para 20, que é 0,01. Portanto, a nova média vai ser a média antiga menos 0,01, que é igual a 1,79 metros. Portanto, o item C é o correto. Questão 156.
Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Aí você tem a quantidade de garrafas fora das especificações por dia e a quantidade de dias. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Bem, olhando a tabela, do lado esquerdo a gente tem a quantidade de garrafas fora das especificações por dia. E do outro lado a gente tem a quantidade de dias. Para eu calcular a média dessas garrafas, eu preciso saber quantas garrafas estão fora das especificações, foram encontradas fora das especificações nesses 60 dias. Então ele diz que 0 garrafas foram encontradas assim em 52 desses dias. Já em 5 desses dias, uma garrafa foi encontrada fora das especificações, ou seja, já são 5 garrafas que a gente tem. 2 desses dias foram encontradas 2 dessas garrafas. Ou seja, a gente vai ter 2 garrafas a cada dia, foram 2 dias, 4 garrafas. Então a gente só precisa multiplicar o lado esquerdo pelo lado direito e somar tudo e dividir por 60. Isso vai ser a média de garrafas. Você vai ter, continuando, 3 garrafas foram encontradas, mas só em um dia. Então foram 3 garrafas. Então a soma vai dar simplesmente 0 vezes 52, 0, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, dividido para 60. Portanto, a média é 12 para 60, que dá igual a 0,2. Portanto, o item correto é o item B.